Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia forte, né? Tudo bem com vocês? Todos tomaram café? Estão cafeinados e apaziguados, não? Quem já acompanhou algum evento meu sabe que a participação é durante o evento, né? Então, levanta a mão e a participação de vocês é fundamental para a condução do trabalho. Os nossos debates, as conversas que vamos fazer, o material que eu vou apresentar, eu pretendo que esteja adaptado ao interesse de vocês, né? Então as questões vão balizando para que caminho a gente toma nesse volume enorme de informações que a gente vai ter para trabalhar hoje, né? Quem que está acompanhando aqui a questão da Gênese? Levanta a mão para mim. Então, é metade metade, está sabendo, né? Bom, a minha pesquisa começou com o Mesmer, o livro Mesmer, a teoria a respeito do passe, da cura, né, pela imposição das mãos. Em verdade, eu fiz essa pesquisa de Mesmer para pesquisar Kardec. Então, não tinha um objetivo em si mesmo recuperar o magnetismo, mas recuperar o magnetismo para entender o espiritismo. Com a pesquisa de Mesmer, eu dei continuidade e essa aqui é a pesquisa sobre Kardec, né? Tanto biográfica quanto qual foi a proposta, qual foi o objetivo, quais foram as condições, qual era o cenário do surgimento do espiritismo, para entendê-lo melhor. O resultado é a Revolução Espírita, Teoria Esquecida de Allan Kardec. Quando eu estava elaborando esse livro, entre as informações que nós tínhamos, havia informação de que a Gênese de Allan Kardec, isso vem sido estudado há muito tempo já no movimento espírita, né, entre os pesquisadores, ela haveria uma diferença, haveria uma edição equivocada, haveria um texto que não seria o propriamente elaborado por Kardec. Essa notícia é muito antiga, né, e a gente já vem investigando isso há bastante tempo. Quando eu escrevi o livro Revolução, eu já tinha informações sobre isso, porque eu formei um grupo de historiadores, um grupo de pesquisa, e nós estávamos confrontando o texto original de Kardec com o texto que é hoje considerado adulterado, e comparando palavra a palavra, frase a frase, o texto integral. Um trabalho exaustivo, né? Mas necessário. E a gente já tinha informação de que o conteúdo tinha mudado muito. A mudança e as alterações eram significativas. O conteúdo estava alterado. Mas nós não tínhamos um segundo trabalho que é precisar ser feito, que é investigar o que ocorreu, os documentos, o que ocorreu com a edição, né? Quando foi editado, qual foi o trabalho que Kardec fez, quando que Kardec editou, tudo isso precisava ser feito. E eu não poderia anunciar, então, no livro Revolução, sem antes ter uma certeza, ter uma documentação que tivesse, senão seria provocar um assunto sem dar resposta clara. Isso, original em francês. Está disponível. Hoje, as edições de Kardec estão espalhadas pelo mundo. Algumas décadas atrás, seria impossível fazer essa pesquisa. Até muita gente pergunta, por que na época do Herculano? Porque era impossível, simplesmente. Não se tinha acesso à informação como se tem hoje. Então, hoje, praticamente todas as edições, todas, uma a uma, elas estão digitalizadas e estão localizadas em museus diferentes. Tem na Itália, tem na França, tem em lugares diferentes. Mas a ferramenta, que é o Google Livros, né? Ele reúne o que foi digitalizado em várias partes do mundo num local só. Então, as ferramentas de pesquisa hoje são inimagináveis, né?
Hoje, por exemplo, no trabalho que estamos fazendo de pesquisa, a gente faz algumas reuniões com uma pessoa na França, uma pessoa num país aqui da América Latina, aqui no Brasil, tudo ao mesmo tempo, assim, conversando ali. E acertando, mostrando documentos, analisando trechos. A explosão da compreensão da doutrina e o resgate da biografia de Kardec e do espiritismo inicial vai ocorrer muito rápido. Em alguns anos, nós vamos ter acesso a um volume absurdo de informações. A única coisa é que o espírita precisa fazer o dever dele, que é estudar. Se reunir, estudar, porque a gente vai precisar muito repensar. Eu sempre pergunto para saber se é mediunidade minha ou se é efeitos físicos. Alguém ouviu um barulho, não? Ah, tá. Então é efeitos físicos, né? Porque às vezes, né, a gente tem que fazer o teste, né? Mediunidade tem que fazer teste, né? Então, veja. Então, está ocorrendo agora. Agora está ocorrendo. Como nunca houve. Acesso a uma documentação enorme, né, a respeito de Kardec. Não só a Gênese, como, se vocês puderem acompanhar, a FEAL está começando já a anunciar as cartas de Kardec. Quem que não está sabendo das cartas de Kardec aqui? Quem não está sabendo? É o seguinte, tinha também uma notícia muito antiga de que o Canuto Abreu teria reunido cartas, manuscritos de Kardec. Isso virou quase uma lenda, né, no movimento espírita, né? Mas, quando nós começamos a trabalhar para restaurar a Gênese, nós tivemos contato com a família do Canuto Abreu. E o resultado desse contato é que a FEAL já estabeleceu o projeto de digitalização, transcrição, tradução, catalogação, preservação e disponibilização para todos, de todas as cartas manuscritas de Kardec, que são quase 800 cartas. Amélie. Isso. Exatamente. Os responsáveis pelo espólio, né, na hora de fazer a contagem daquele material todo, inclusive tomando posse de coisas que eram pertencentes à família, né? Ela tinha descendentes, né? Então a herança não pertencia àquele grupo da sociedade. Mas precipitadamente, o responsável esvaziou os móveis para poder colocar o móvel no espólio. E a maior parte dos documentos foi reunida no pátio e puseram fogo. Né? A Bert Fropo denunciou isso, né, na época do ocorrido, mas realmente, após a morte de Kardec, o desvio, né, da proposta inicial foi gigantesco. Né? E agora nós vamos ter acesso ao que sobrou. Porque Kardec escreveu na Revista Espírita que a correspondência dele era parte integrante da doutrina espírita. Né? Ela resolveria a questão de sabermos a história. Porque Kardec disse o seguinte: normalmente a história é feita de relatos, tradição, né, depoimentos. Mas ela acaba se tornando, às vezes, até contraditória. Um diz uma coisa, outro diz outra. E no movimento espírita, a gente tem vivido muito opiniões contraditórias, opiniões contrárias e defesas de opiniões contrárias. Né? E o que Kardec queria, com acesso aos documentos, é que a gente não agisse dessa forma, né, disputando, né, mas estabelecendo por meio de documentos a visão adequada do que é o espiritismo, do que é a doutrina e do que foi a história. O papel de Kardec, o papel do cenário cultural da época. Então essa recuperação é fundamental. Não só esses documentos, mas também reconstruirmos o cenário cultural no qual o espiritismo nasceu. Então, o que é que se pensava na época? Quais eram as condições da sociedade?
qual era a formação dos espíritas na época de Kardec, né? Veja, já fizemos aqui um estudo a respeito disso, né? Mas vou retomar rapidamente, né? Hoje o nosso cenário cultural, ele compreende, na área do que se trata do ser humano, da visão materialista da universidade, não é isso? Quem aqui fez humanas na universidade? Quais são os cursos? Direito? A senhora fez direito? Direito? Publicidade? Oi? Letras, que mais? Pedagogia, administração. Tem psicólogo aqui, não? Não? Nenhum psicólogo? Nenhum psiquiatra? Não? Então, então veja, a área de humanas hoje, a orientação não é materialista? Pense, inclusive no direito, né? Porque o direito, você precisa de uma definição de moral, uma concepção de responsabilidade do ser humano. É fundamental para o direito, né? Agora, qual é a concepção de ser humano que nós temos para o nosso direito? Qual é a concepção para a pedagogia? Como é que o ser humano aprende? Ele aprende com as informações entrando na cabeça dele, formando ele, ou ele aprende pelo seu próprio esforço, desenvolvendo conhecimento? São hipóteses diferentes, e essas hipóteses são teóricas. E qual é a teoria adotada hoje na universidade? A teoria materialista. Concordam? Você pode ter pesquisadores pesquisando com um viés espiritualista, mas a orientação fundamental teórica é materialista. Agora, qual é a outra concepção do ser humano? A concepção da religião. E qual é a concepção da religião de alma que nós temos? Ela segue determinados dogmas. Por mais que ela seja difusa, tem várias, a gente consegue abstrair pontos fundamentais. Um dos pontos fundamentais, por exemplo, é a degeneração da alma. Aqui, quem foi orientado na infância pela educação da igreja? Levanta a mão para mim. Olha quanta gente. Era melhor perguntar quem não foi, né? Então veja, na orientação que você recebeu, por que você está aqui nesse mundo? Segunda orientação, é um castigo. A vida é um castigo. Essa é a orientação. Castigo por quê? Cometeu um pecado. E antes do pecado, como era esse alguém? E ele, sua psicologia, como ele era com relação ao conhecimento e ao sentimento? Como ele era? A entendimento? Não. O dogma vai dizer que ele tinha a mais absoluta entendimento. Era um espírito com todas as qualidades necessárias. Por quê? Porque na antiguidade fazia-se um raciocínio que é muito correto, que é pensar o seguinte: Deus cria, o que ele vai criar é perfeito. Deus não criaria algo imperfeito. Então a concepção da alma é a seguinte: a alma foi criada perfeita. Isso pensa a igreja, isso pensa o budismo, isso pensa o hinduísmo, isso pensa todas as religiões ancestrais. Deus cria uma alma perfeita. Tá, se ela é perfeita, por que ela erra? Não, por que ela erra? De onde vem a capacidade dela errar se ela é perfeita? Oi? Então, o livre-arbítrio. Agora, por que o livre-arbítrio leva ao erro? Oi? Ele pensa e ele escolhe. Só que ele acaba escolhendo diferente do que Deus determina. Então ele escolhe o erro. Exatamente, o erro está na desobediência. Desobediência. Então veja, isso é muito importante a gente levantar. Adão estava no paraíso. Se ele estava no lugar perfeito e as atitudes dele eram perfeitas, porque ele era um ser perfeito, um ser humano com perfeição, e ainda se diz assim: perfeição dada a ele e a todos os seus descendentes, a todos os seres humanos. Então a ideia é que todos aqui foram criados perfeitos. Bom, então aí, qual é o erro que ele pode cometer? Olha, você não pode comer dessa árvore.
Então isso é o símbolo da desobediência. Olha, não é que eles eram perfeitos, mas fizeram o que não podia fazer. Da Eva. Então veja, esse é o estigma da mulher, né? Colocar a mulher sempre... A primeira a ter culpa foi a Eva, né? E as mulheres têm culpa até hoje, né? Culpa de tudo, né? Tem a cobra. E a cobra é quem, né? Aí fica a dúvida, né? Então veja, não fui eu que falei, hein? Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala, hein? Eu não vou nem repetir. Vou nem repetir, que amanhã é domingo, é dia de receber a sogra para almoçar. Não vou nem... Bom, então veja. A alma, então, desobedecendo, ela precisa ser castigada. Então isso define a moral como sendo assim: você tem que obedecer, e se não obedecer vai ser castigado. E o castigo serve para que você aprenda com isso. Então coloca o aprendizado como sendo fruto do castigo. Isso é o mecanismo do condicionamento. É o condicionamento que a gente faz com o animal, não é isso? Que se dá uma recompensa ou dá um castigo e consegue fazer com que o hábito dele se forme a partir da sua orientação. É isso. Então é como se nós fôssemos domesticados por Deus. Essa é a ideia de todas as religiões. Então a alma, quando encarnada, ela está num corpo que faz com que as qualidades naturais dela não sejam apresentadas. Então o corpo é que faria com que o indivíduo fique ignorante, com tendência ao mal, com impulso ao mal, com tentação, com dor, com sofrimento. Tudo isso seria parte de um castigo de Deus. Todas essas condições da vida seriam, a finalidade dela, castigar. E aí você vive a vida pensando nisso. Se você vive um problema grande, então você vai imaginar, segundo esse raciocínio, de que o castigo é maior. E a alma não tem controle. É o corpo que controla, porque ela oblitera a capacidade de você ter uma tendência ao bem, que é chamada concupiscência. Concupiscência é tendência ao mal, né? E é claro que há uma entidade que é o demônio que vai incitar esse mal. Então você só vai para o bem se estiver protegido. Você não tem a capacidade de ser. E outra coisa, não haveria na vida então a finalidade do desenvolvimento intelecto-moral, porque essa capacidade já é inata. Então você precisa recuperá-la e não criá-la. Então não haveria na vida a necessidade premente de se desenvolver, porque depois da morte você recuperaria. Se você for pensar nas religiões orientais, o raciocínio é o mesmo utilizando a reencarnação, né? Então veja, você está perfeito, erra, sofre a queda, cai no mundo. Caiu no mundo, você vai sofrer para pagar os erros cometidos. Se nessa vida você comete um erro novo, como é que faz? Você já errou, sofreu a queda, veio para sofrer. E aqui você desobedece de novo, o que acontece? E como é que cai mais? Na encarnação seguinte. Então a ideia da reencarnação seguinte, você ter um sofrimento, é uma extensão da teoria do pecado. Então veja, o que é karma na interpretação popular? Os erros que você comete numa vida são pagos na seguinte. É a mesma ideia da queda, só que transferida de uma encarnação para outra, entendeu? Aí alguém está pensando aí, mas o karma não existe, o que existe é causa e efeito. Já pensou nisso, não pensou? Quem foi? Porque eu capto pensamentos, né? Às vezes eu não localizo quem foi só. Quem foi que pensou? Não é karma, é causa e efeito. Quem foi o senhor? Quem foi? Foi você, né? Oi, ninguém confia. A senhora pensou, né? Usa a ideia de causa e efeito. Então foi a senhora que pensou. Porque... Então, vocês estão desconfiando do meu dom de captar pensamentos? Não, porque eu ouvi alguém desconfiando também. Captei, não sei quem foi. Então veja. Quanta bobagem, né? É para dar risada logo cedo, né? Causa e efeito. Qual é a ideia de causa e efeito popular? A causa está nos erros cometidos numa vida anterior. O efeito é o sofrimento da seguinte. É igual. Está trocando o nome. É a mesma coisa.
Então a ideia da causa e efeito assim pensada, ela é uma extensão da ideia de pecado e queda. Erro e queda, primeira vida, né? Errou de novo, segunda vida, o mesmo processo. Aí a ideia também seria que Deus castiga. Essa que é a questão, Deus castiga? Então não tem uma contradição nisso? Então, mas a contradição é entre o que você está propondo, é entre o que estamos ensinando. A casa espírita está ensinando a teoria da queda. Por quê? Por que está ensinando isso? E qual é a teoria original, se não for essa? Se não for essa, qual é a teoria? Se Deus não castiga, como que é o desenvolvimento moral? Vamos pensar o seguinte, como é que você faz o seu desenvolvimento intelectual? Estudando? Que mais? Só estudando? Vamos pegar aqui a nossa advogada aqui, da Tavênia, né? Você exerceu advocacia? Exerce ainda, né? Então, você exerce, você aprendeu na faculdade, foi o suficiente? Como é que você fez? Então, mas a prática, ela não é orientada pela teoria? Então tem um conjunto aí, né? Experimentação, tentativa, erro, aprendizado, compreensão, não é tudo isso? É assim com cada uma de vocês? Sim. E como que a gente se desenvolve moralmente? Tendo mais amor? Fala para ele repetir que eu não entendi a resposta. Falou Bom, vamos entrar aqui na questão da Gênese e a gente vai voltar nesse assunto. Então vejam. Qual é o conteúdo definitivo de A Gênese? Qual que é o conteúdo definitivo de A Gênese? Qual que é o texto que a gente tem que considerar como sendo o texto correto do último livro de Kardec? Então é o seguinte. Essa aqui, como você havia perguntado, ela é a cópia acessível. Todo mundo pode entrar lá no Google e vai acessar. Então esse aqui é a impressão da primeira edição. Vê até que não tem a indicação da edição, porque é a primeira, né? E o exemplar está lá em Florença. Esse aqui é o exemplar da segunda edição. Está escrito aqui, ó, segunda edição, né? Está em Nápoles, um exemplar. Essa aqui é a terceira, todas elas estão marcadas. Essa aqui está na Dinamarca e esse aqui é um exemplar da quarta edição que está na Bélgica. Então, isso aqui já foi digitalizado e está na internet. Tá certo? Então a gente consegue ter acesso a todas essas edições, compará-la e ver qual que é a adequada. A Simone Privato, para que a gente tenha uma certeza a respeito de tudo isso, ela foi até a França, visitou a Biblioteca Nacional, visitou onde estão o registro de documentos, né, nacional da França também, um trabalho exaustivo. Ela chegava lá de manhã, cedinho, quando abria. E ela deixou em casa o marido cuidando da filha. O marido teve que pedir tirar férias, é diplomata, para poder cuidar da filha que é autista, né? Para ela poder viajar para a França e fazer esse trabalho, né? E ela consultou milhares de documentos. Porque a gente está olhando para o documento encontrado, né? Parece fácil, né? Agora, como é que você acha ele no meio de calhamaços de livros do século XIX? Empilhados lá na biblioteca. Você não chega lá e fala, por favor, eu queria o documento da Gênese. Ele fala, procura. E tudo manuscrito, gente. Olha a letrinha. Como é que você consegue identificar que está escrito lá, a Gênese? Virando páginas, em milhares de páginas. Então não foi fácil, concorda? Mas encontrou. Então esse aqui, ela encontrou o registro, veja, 979 de 4 de fevereiro de 69. Essa gráfica pediu para o Ministério do Interior da França para imprimir 2.000 exemplares. Nós estávamos, na época lá, na França, numa ditadura. Então havia um controle absoluto de conteúdo e de impressão. Tudo tinha que ser registrado. Então esse aqui foi o pedido de registro, de impressão, nos arquivos nacionais da França, da Gênese, né, de Allan Kardec, a quarta edição. Quando que foi pedida a quarta edição? 4 de... Quando que Kardec desencarnou? 31 de março de 69. Percebem aqui que é no mês seguinte?
Então esse aqui foi o último livro, última edição, impressão, requerida por Kardec em vida. Quando você pedia, ficava um tempo para ficar pronto e poder ser distribuído, né? Então, muito possivelmente, essa edição foi distribuída depois da morte de Kardec. Até a morte dele, estava na terceira. Em seguida, passou para a quarta. Mas nós vamos atrás dessas informações. Então, aconteceu o seguinte. Em 67, Kardec pediu ao Ministério do Interior autorização para imprimir 3 exemplares da primeira edição. Estão acompanhando? Tem o número de registro ali, 9460. O registro, quando ficou pronto, o livro, Kardec foi então até a Biblioteca Nacional e depositou um exemplar. Então o processo era o seguinte: você pede para o Ministério da França para fazer um livro. Eles analisam o conteúdo, dão autorização. Aí você pede autorização de impressão. Eles dão autorização de impressão, a gráfica produz. Antes de você distribuir, você pega um exemplar, vai até a biblioteca e deposita, para que eles tenham registro de que o conteúdo foi o autorizado. E aí, depois que esse depósito foi feito, o livro pode ser vendido. Então, a Gênese, em sua primeira edição, ela foi vendida depois de 4 de janeiro de 68. Percebe que há um tempo aqui, ó, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Foi quando a gráfica entregou e aí Kardec foi na Biblioteca Nacional e depositou. Então, pode até ter sido, ou ele mandou alguém fazer, ou ele foi ele pessoalmente na biblioteca e depositou o livro dele, né? Momento importante, né? Primeira edição do livro A Gênese, a conclusão da obra dele, 68, né? Depois de tantos anos de pesquisa, desde o Livro dos Espíritos. A quarta edição, que a gente viu que é de 69, foi em fevereiro. Percebe que aqui tem um tempo entre o registro e a distribuição. Então, possivelmente, a quarta edição foi depois da morte de Kardec, 2000. Então, em vida, ele fez a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. No catálogo racional, que é um livreto que foi distribuído em 69, ele não foi distribuído por Kardec, né? Ele foi feito depois e colocado junto aos livros dele. Então, esse material foi feito pelos que deram continuidade à Sociedade Parisiense após Kardec. Agosto de 69. Ele tinha morrido em março. Abril, maio, junho, julho, agosto. Então, bastante tempo depois, fizeram esse catálogo. Qual que é a edição vigente da Gênese aqui? Está claro aqui, né? Quarta edição. Então, a quarta edição é aquela que Kardec requereu em fevereiro. Então, da primeira à quarta é o que Kardec fez em vida, concordam? Em 70, depois da morte de Kardec, nós tivemos um fato ocorrido na França que foi chamado por Victor Hugo como o Ano Terrível, que foi de 70 a 71. O que aconteceu? Foi o momento em que houve a guerra prussiana. Então, o Império Francês estava estabelecido com Napoleão, ele visava as questões mundiais, ele via o crescimento da Prússia, né? E por havia uma rivalidade, e a França, então, achando-se apta, né, a exercer o seu domínio e parar o domínio, o crescimento da Prússia, declarou guerra à Prússia. E aí se preparou para enfrentar com as suas tropas, né? Que imaginava-se estavam prontinhas para poder ganhar a guerra, né? E em pouquíssimo tempo o imperador estava deposto, preso, a Paris cercada e o povo passando frio e fome. Então veja que foi logo após a morte de Kardec que o movimento espírita já vinha sofrido o abalo com a morte dele, a Paris sitiada e ocorre uma guerra civil. O povo, os operários, com fome, com frio, quem viu Os Miseráveis? Então, é aquelas circunstâncias dos miseráveis. Uma fome absurda, né? E aí o povo fez barricadas, resultado, a Guarda Nacional atirava no povo, na barricada. 30 mil mortos. Foram 100 mil pessoas dadas como perdidas. E uma quantidade enorme de pessoas exiladas, e a República na França começa assim. E o movimento espírita se dispersou.
Os espíritas e aqueles que acompanhavam Kardec tiveram que cuidar das suas famílias, né? Conseguir a subsistência, né? E o movimento espírita praticamente parou. Um dos que havia se dedicado a tomar conta da sociedade era o Deslien. E o Deslien era administrador e secretário-geral da revista espírita. Só que ele renunciou, vejam a data, 27 de junho de 71. Ele renunciou. E o Lemarie, que é o Pierre Gaëtan Lemarie, que vai assumir, ele vai desencarnar em 1901. Ele vai assumir a Sociedade Espírita, vai assumir a Revista Espírita, só que ele vinha, na vida pessoal, de uma situação mais grave, porque ele tinha uma alfaiataria. E essa alfaiataria faliu. E ele estava em meio ao rescaldo daquela grande revolução do sofrimento, fome, falta de tudo, né? Falta até de comida e tal. E qual é a alfaiataria falida? Aí ele vai assumir a sociedade, né? Quanto Kardec tinha de provento da sociedade parisiense? Nada. Quanto que ficava para ele da venda dos livros? Nada. Então como é que o Lemarie vai tomar conta de tudo isso e com esse problema financeiro da família? Não. Instituindo a si mesmo o salário. Então ele se instituiu um salário de 3.500 francos e, como isso é um valor que talvez não fosse suficiente para sustentar uma família, né? Ele instituiu também a si mesmo 10% de tudo que vendesse na sociedade parisiense. Escolhendo um caminho absurdo, né? Porque jamais Kardec concebeu, né, que alguém, nem médium, nem espírita, nem dirigente, nem ninguém pudesse viver do espiritismo. Então ele inaugurou um absurdo, né? Que a gente até hoje ainda vê presente em alguns lugares no movimento espírita, né? Fugindo da orientação adequada do que realmente é o espiritismo, né? Então ele assumiu a sociedade com um problema, que quando você envolve um trabalho desse, né, que é um trabalho de dedicação, deveria ser, e você passa a viver daquilo, você não tem exigências pessoais e familiares com relação às necessidades do que você tira, então não é compatível, gente. Não é possível que um médium ou um espírita viva do espiritismo, não pode ser assim. Porque você vai naturalmente vivenciar necessidades econômicas da vida, não vai? Nós vamos precisar disso, nós vamos precisar daquilo. E aí você vai tirar da onde? Entendeu? Você vai esbarrar em problemas, né? Se você faz uma palestra que é paga, você vai querer falar o que todo mundo quer ouvir. E não o que é a verdade. Porque você vai querer agradar aquele que está ouvindo. O livro, você vai escrever o livro que querem ler, para poder vender mais. Então você começa a entrar num conflito, né? Você vai querer... E esse conflito ocorreu com Lemarie. Bom, a questão é a seguinte. A Gênese, na sua 5ª edição, passou a ser revista, corrigida e aumentada. Olha lá no livro, vê nesse livro onde que está indicada a data da edição. Não tem data. Esse livro, a 5ª edição, ela foi impressa sem data, sem indicação, sem nem nada que pudesse você saber quando foi. Quem foi, quando foi. Então começa o problema, porque é uma edição muito importante, concordam? Não teria que noticiar na Revista Espírita, olha, está sendo feita a 5ª edição, ela é revista ampliada, isso tem que ser falado amplamente. Nunca foi noticiado que ela foi ampliada. Então já temos um problema grave aí, né? Um livro ampliado, corrigido e revisto, e você não tem notícia nenhuma de quando foi isso, quem fez isso, como fez isso. Anunciar. As publicações, as alterações, tudo isso ele anunciava. Às vezes ele dava trechos, né? Isso sempre foi um trabalho que ele fez, né? Então nós estamos com um problema grave aqui. Bom, o que fez a Simone Privato? Foi atrás dos documentos. Aí ela vai encontrar o registro.
microfilme da declaração de impressão de dezembro de 72. Espera aí, dezembro de 72, estava vivo Kardec? Não, quanto tempo? 3 anos. Então a quinta edição, revista ampliada, ela foi feita 3 anos depois da morte de Kardec. E a gente só sabe disso pela pesquisa da Simone. Então a gente sabe que foi em 1872. 2.000 exemplares. Agora a maior surpresa é o documento seguinte. Veja só. Depósito legal. Quando que você faz um depósito legal? Ou isso, o depósito legal é feito para registrar o conteúdo, concorda? Então ele tem que ser feito quando a obra é nova e quando você modifica. Tá certo? Então, quem fez em 72, quem administrava a Sociedade Parisiense era o Lemarie. Quando ele fez essa edição, que é a quinta, ele precisou ir até a Biblioteca Nacional e depositar um livro. Então tá lá, ó, a Gênese, os Milagres e Predições segundo o Espiritismo. Que edição que está aqui? Que número que está aqui? Segunda, 2. Segunda edição. Por que segunda edição? Porque as anteriores foram reimpressões. Então Kardec fez a primeira edição que ele depositou, não foi? Em 68. Aí ele fez 3 reimpressões. A terceira reimpressão foi já um mês antes da sua morte. Aí foi distribuído, em 72 foi feita a quinta. E aí teve que depositar, porque era diferente. Então, quando que o conteúdo mudou? Em 72. Em 72, no depósito que o Lemarie fez. Tá certo? Então, veja. Quando você pega aquele exemplar da primeira edição, na página 145, vai estar escrito aqui, ó, A Ciência, item 58. Quando você pega a segunda, mesma coisa. A terceira não está igual? E a quarta? A Ciência, 58, na página 145, não é isso? Então o que significa? Que a quarta edição é igual às 3 primeiras. Então realmente o conteúdo vai mudar na quinta. Veja aqui, quinta edição. O que está escrito no item 58? Diversidade dos mundos. Né? Mas e cadê a ciência? Foi suprimido o trecho inteiro da ciência. É mais de página. Então todo o subtítulo A Ciência foi suprimido. Quando? Em 1872. Né? Então veja, essa aqui é a edição da FEAL. Então aqui está restituído a ciência. A tradução da FEAL foi feita da primeira edição. Foi feita uma tradução nova. Não é recalchutando de pegar adulterado e tentar mudar. Porque as mudanças foram muito grandes. Tem alguns lugares que foi trocada uma palavra. Kardec fala sim, está escrito não. Né? Trechos grandes tirados, e para não ficar o buraco, acrescentaram trecho no lugar, outros textos. Entendeu? Então veja, a inteligência humana expandiu suas poderosas concepções além dos limites do espaço. Todo esse texto de Kardec é inédito. Nunca ninguém leu, porque ele tinha sido suprimido. Bom, deixa eu ver aqui. Veja aqui, eu vou terminar a parte histórica para a gente poder já saber. Em 71, quando ele assumiu a sociedade, no discurso dele, ele já falou que ia colocar na revista espírita conteúdos não espíritas. E fez mesmo. Isso é o que ele fez depois de lá. E ele instituiu a remuneração que também não existia. Bom, durante esse período que ele começou a desviar a sociedade, que ele começou a propor coisas que não eram adequadas na doutrina espírita, que ele começou a publicar os 4 evangelhos de Rustang e distribuir, que ele começou a divulgar coisas na revista que não tinham nada a ver com o espiritismo, começou a deixar apreensivo aquelas pessoas que eram mais próximas de Kardec. A esposa de Kardec, Albert Fropo, Gabriel Delane, Leon Denis. E esse grupo, então, seguindo uma orientação que Kardec deu, por meio de mensagens,
na casa da Amélie Boudet, eles instituíram então uma nova sociedade. Então eles instituíram a União Espírita Francesa em 82. Porque Kardec diz assim: essa sociedade jamais não me representa mais. Essa revista não me representa mais. E pede para a esposa de Kardec: faça uma nova sociedade. Faça um novo órgão de comunicação. E aí eles fizeram a União Espírita Francesa e um novo meio de comunicação que é Le Espiritisme. O Espiritismo, possivelmente a gente está vendo aqui, para deixar claro que o que é que divulga esse jornal. Esse jornal divulga o quê? O Espiritismo, ponto. Né? E não misturar o Espiritismo com outras tradições que não tem nada a ver com o Espiritismo. Então é fidelidade à doutrina, desinteresse material, eles não recebiam por nada do que eles faziam, né? E usar a razão para entender o Espiritismo. Agora vejam, o Lemarri então estava envolvido com as questões ligadas ao rustanguismo, as ideias do livro Os Quatro Evangelhos, ideias que traziam dogmas, que nós vamos ver, né? E o Henri Sauce, que é o biógrafo de Kardec e fazia parte dessa sociedade, né, União Espírita Francesa, quando chegou o ano de 84, a União Espírita foi fundada quando? 82. Então, em 84, ele estava conversando com um lyonês, amigo de Lemarri. O que esse amigo do Lemarri estava dizendo? Olha, Rustang tem um conteúdo muito mais adequado que Kardec. A obra dele traz a moral verdadeira, a moral definitiva. E aí o Henri Sauce certamente argumentava que isso é um devaneio, que isso é um equívoco. E aí, para ganhar conversa, esse amigo do Lemarri usou o seguinte argumento: pois você saiba que o trabalho de Kardec foi tão equivocado que o Lemarri precisou corrigir a Gênese. Aí o Henri Sauce falou: o que é que você está falando aí? Ele falou: não, o Lemarri precisou corrigir a Gênese, que tinha muitos equívocos naquele livro. Ah, é? Ou seja, ele contou vantagem, né? Mas alertou o Henri Sauce. Aí o Henri Sauce fez o quê? Correu para casa para pegar o exemplar que ele tinha, original de Kardec, né? E pegou a edição vigente na época. Sabe qual que era a edição vigente na época? A 7ª edição. Então, já tinha... Nós sabemos hoje, quando que foi alterado? Na 5ª. Então ele já tinha feito uma 6ª e uma 7ª, já com conteúdo sem que ninguém soubesse que tinha sido alterado. Porque ele pegou esses momentos de transição, esse desconhecimento, não anunciou, a publicação não tinha data, ninguém percebeu. Só que o amigo do Lemarri, como se diz, né, deu com a língua nos dentes. Aí o que ele fez? Dedicou-se a comparar pacientemente a edição original, linha a linha. E aí, qual jornal que é esse aqui? Le Espiritisme. Então, em 84, o Henri Sauce, né, apoiado pela Berthe Fropo, pelo Gabriel Delany, pelo Leon Denis, que estavam todos em torno dessa publicação, né, já tinha desencarnado a esposa de Kardec. Ele vai publicar um artigo que é histórico, que é fundamental para o nosso entendimento, que é Uma Infâmia. E nesse artigo ele vai denunciar a adulteração, ele vai escrever outros artigos, denunciando inclusive quem que falou, né, que tinha sido adulterado, e ele vai dizer o seguinte, olha, a Assembleia que constituiu a União Espírita Francesa tinha mais de 400 pessoas, não era um grupinho de 4, 5. 120 passagens alteradas, 11 parciais, 50 acrescentadas, 655 suprimidas. Mas a gente já encontrou alterações em letras, em palavras, que vão somar mais de 200 alterações. Então, agora sim, nós não estamos fazendo um trabalho aqui com documentos, então a gente não pode dar palpite. Então, a resposta que eu posso lhe dar é que não sabemos. Agora, a gente pode presumir pelo conteúdo alterado, entendeu? Qual foi o conteúdo alterado? É o que nós vamos fazer. Então, veja,
Todas as partes desse livro sofreram mutilações graves, em maior ou menor grau, mas o capítulo 18, São Chegados os Tempos, é o que foi mais maltratado. As modificações que se produziram nele tornaram-no quase irreconhecível. Então veja, vamos voltar aqui. Vamos começar a ver o que é que alterou? Veja. Um ponto fundamental do rustanguismo é a questão do corpo de Jesus, não é isso? A hipótese do que o corpo de Jesus seria um corpo fluídico. Quem sabia disso aqui? A ideia de um corpo fluídico. Já ouviram falar? Várias pessoas, né? Agora eu pergunto o seguinte: por que esse livro, Os Quatro Evangelhos, concebe um corpo de Jesus fluídico? Qual para quê? Qual é a finalidade? Então, essa que é, alguém sabe aqui? Por quê? Do dogma, de que que mais? Quem sabe? Diga. Por que não? Sim. Mas não é exatamente isso. Quem que sabe a resposta certa? Oi? Por quê? Não é isso. Eu vou mostrar para vocês a resposta certa. Você sabe o que é? Não sabe? Então diga. Qual que é a resposta para você? Eu não sei. Essa é a resposta certa. É a resposta certa. Né? Você sabe a resposta? Então qual que é a certa para você? Eu não sei. Veja, a gente só busca e aprende quando a gente tem a consciência de falar não sei. Quando a gente não fala não sei, a gente adapta uma resposta qualquer e usa ela como sendo uma resposta que nos conforta. Conclusão, você fica não sabendo para sempre. Então o que você tem que fazer? A gente, não importa o que seja, não importa qual é a dúvida, não abandone, gente. É melhor você ter um catálogo de centenas de dúvidas na sua cabeça do que você ter falsas explicações. E aí você sai andando aí todo feliz, achando que está sabendo tudo, não está sabendo nada. Carregue as dúvidas. E as dúvidas, elas vão sendo sanadas aos poucos, de tal forma que a gente nunca vai sanar todas. E aí está a alegria de viver, né? Porque senão você ficaria inativo se uma hora não tivesse desafios, né? Então, a gente precisa se acostumar no estudo sério, não só da doutrina como de qualquer coisa, a falar não sei. Porque aí não sei, então vamos descobrir o que é. Então veja, o corpo fluídico de Jesus tem uma função, porque a ideia do rustanguismo é trazer de volta o dogma do castigo. É a concepção moral a questão fundamental. Não é os dogmas assim, Maria, isso inclui, mas a questão teórica que é o importante. Então eles vão conceber o seguinte: você evolui vegetal, mineral, animal. Aí você se torna ser humano, não é isso? Segundo eles, quando você se torna ser humano, você está no mundo espiritual e recebe um novo perispírito. E você recebe o livre-arbítrio, a razão, todas as capacidades humanas. E aí você faz o que com o estudo? Vai evoluir no mundo espiritual, sendo ensinado pelos bons espíritos em mundos fluídicos. Aí você fica aprendendo lá. Não é como se fosse um paraíso? É um paraíso. Aí você tá lá no paraíso, aprendendo e tal. Mas você não ganhou um livre-arbítrio? Aí o que você faz lá em cima, então? Acaba cometendo um erro. Fica com inveja do coleguinha. Fica com raiva da sogra. Não tem sogra, né? Porque você não encarnou como ser humano, não tem sogra. Então, aí ele está pensando assim, por isso que é paraíso, né? Então veja, antes de encarnar, não tem as relações ainda de pai, mãe, filho, sogra, cunhado, não tem. Então você está lá no mundo espiritual sem nenhuma... Você nunca tinha encarnado como ser humano.
E aí, se você comete um erro no mundo espiritual, segundo essa teoria do Rustang, o que acontece? Você cai para as trevas. Nas trevas, você vai ficar lá sofrendo até se arrepender. Quando você se arrepende, Deus vai te dar uma oportunidade, que é sofrer o castigo da encarnação humana. Então, segundo essa teoria, toda encarnação humana é um castigo. Aí você vem para o corpo e vai sofrer com a imperfeição, com o sofrimento, Agora, quanto pior for o erro e mais cedo você comete, o castigo não tem que ser maior? Tem que ser maior o castigo. Então, esse livro vai dizer o seguinte: se o erro e a queda foi muito grande, ele nem consegue encarnar como ser humano primeiro. Ele vai para um planeta que existem lesmas feitas de carne humana e o indivíduo vai encarnar nessa lesma. Mas pense o seguinte: a lesma tem cérebro? Não, então Deus teria feito um castigo meio bobo, né? Porque você nem vai lembrar que encarnou como lesma. Percebe? Tem um equívoco muito grande nessa concepção, né? Agora, você encarnou como ser humano. Então, pensa assim, segundo essa hipótese de Rustang, todos aqui estão sendo castigados. A encarnação é o seu castigo. Agora, preste atenção no que eu vou falar agora. Ele diz no livro: a primeira queda configura a primeira encarnação. Se você passa por ela obedecendo, o que acontece com você? Volta para o mundo espiritual e continua o processo evolutivo, tá certo? Tá. Agora, se você comete mais um erro aqui, aí você vai ter uma nova encarnação pior. Percebe de onde vem o dogma de causa e efeito? Não está em Kardec, está em Rustang. Então, gente, nós espíritas temos que buscar essas raízes do que se difundiu no movimento espírita e que virou tradição, mas é uma tradição que está em equívoco frente à teoria original de Kardec. Então, o sucesso da implantação dessa teoria equivocada foi tão grande que hoje no movimento espírita muita gente difunde essas ideias sem saber a origem. Quem aqui já ouviu isso? Você está sofrendo pelo erro da vida anterior, não é isso? Então, essa é a teoria do Rustang, fundamentada no dogma católico, de que a vida é um castigo divino. Então, veja, e Jesus, ele não foi um espírito como nós? E aí ele teve ele acabou a encarnação animal, deram um perispírito para ele, deram livre-arbítrio, deram a capacidade racional, e ele ficou desenvolvendo no mundo espiritual, não é isso? Aí ele errou como nós? Não, então segundo essa teoria do Rustang, ele nunca errou. Se ele nunca errou, ele teve alguma encarnação humana? Não teve. Então a ideia desse livro, dos espíritos que escreveram, é um livro só, gente. É um livro só. Então para não ser um castigo, porque ele não merecia o castigo, ele não encarnou, ele tinha um corpo fluídico. Então a ideia era a seguinte: para que toda essa teoria funcione, Jesus não poderia ter tido uma vida, um corpo humano, porque senão ele sofreria um castigo, e o perispírito dele, segundo essa ideia, seria incompatível com o corpo físico. Então Jesus não merecia castigo, então ele nunca encarnou. Agora, qual é a outra hipótese então? Ele veio para cá e a concepção de Maria foi simulada. Então Jesus não nasceu realmente. Ele foi uma materialização. Agora eu vou perguntar para vocês aqui. Uma materialização de um espírito. O espírito que está se materializando, ele não está consciente? Materialização não é um corpo aparente? Aí ele não está obliterado pelo cérebro, concorda? Por exemplo, você lembra o que você foi na vida passada? Não. Você lembra o que você fez na noite anterior no mundo espiritual? Você lembra? Você lembra? Quem foi? Não. Por quê? Você está usando a memória do cérebro, concorda? Agora, se você sair do corpo, você vai ter lembranças? Vai fora do corpo, porque aí você assumiu a capacidade do espírito, concorda? Tá. Agora, quando você era criança, você tinha ideias mais complexas como tem hoje?
Não, porque o cérebro é que estava limitado, mas não a alma, concordam? Agora, numa materialização, o espírito não está de posse de todo o seu conhecimento? Tá. E o que ele vai manifestar, então, vai ter que ser feito por as escolhas dele. Agora, Jesus, segundo essa hipótese, poderia ter se materializado um nenê, não poderia? Mas ele teria que fingir que é um nenê. Então, coloque-se no lugar dessa situação. Você está materializado como um nenê. Aí o que você fala quando mexem com você? Gugu Dadá. Então Jesus teve que fingir que era um nenê durante anos. E ele não teve que ir modificando o corpo para fingir o crescimento? Sim. E se ele se machucava? Ele não tinha que fingir? Fingir que machucou. Fingir que está doendo. Ele não teria que fingir que está se desenvolvendo? Aí um entendimento? Ele teria que controlar. Não sei. Mãe, não sei o que, estou com fome. Ele teria... E olha que, se você for pensar, ele teve alguma vida como ser humano? Não, então ele não tinha nem referência. A hipótese é muito fora, foge muito da realidade. Aí, quando ele morreu, não pregaram ele na cruz? E aí, que momento que ele morre, se é uma materialização? Ele tem que fingir que morreu. E aí, ele tem que estar lá em cima e fingir que morreu. Aí ele simulava o batimento cardíaco, ele parou o batimento. Aí ele está lá fingindo, Jesus. Aí começam a arrancar ele da cruz. O que ele tem que fazer? Fingir que é um corpo inerte. Aí a Maria pega ele no colo, gente. Não é um momento de grande emoção? E ele tem que fingir que está morto. Você percebe a situação? É absurdo. Ele consciente de uma situação dessa que não é verdadeira, aí o corpo é levado para o sepulcro. E colocam lá dentro. Aí o que faz Jesus? Finge que está morto. Eu vou mostrar o texto para vocês verem que é verdade. Texto dos 4 evangelhos. Tirei de lá. Quanto ao fato de ter o corpo de Jesus desaparecido do sepulcro, sabeis que Jesus fez achar no sepulcro o seu perispírito tangível, semelhante ao corpo humano, retirado da cruz e depositado lá por José de Arimateia. Então não é que ele fez achar, ele se passou por um corpo morto. Assim o corpo perispirítico estava no sepulcro quando os príncipes, os sacerdotes e os fariseus lá foram. E Kardec deitado na pedra, e Jesus deitado na pedra, se fingindo de morto. Literalmente. Logo depois o sepulcro ficou vazio. Como? Jesus retirou do seu corpo perispiritual a tangibilidade, retomou a aparência fluídica, etérea, invisível aos homens e saiu do sepulcro. Essa é a teoria. Que pode é o seguinte: o espiritismo é um novo paradigma da moral. E sendo um novo paradigma da moral, propõe uma nova sociedade, fundamentada em novas bases. As teorias das religiões antigas e do materialismo propõem que você desenvolve a moral por meio de castigo e recompensa, que é o condicionamento. Então é como se nós fôssemos condicionados por Deus. E a ideia da degeneração da alma. A alma pode chegar à perfeição sem reencarnar. Então não seria por esforço dela. Então isso tudo faz parte de uma teoria do velho mundo. Então o que acontece? O espiritismo vai propor uma teoria nova de entendimento do ser humano, né, que já estava sendo elaborada na sociedade francesa pelo espiritualismo racional, com o estudo da psicologia na universidade, e os espíritos vão dar uma conclusão perfeita de qual é o desenvolvimento do ser humano. É isso que o espiritismo propõe. Só que isso é um novo paradigma da humanidade. Porque todo o materialismo e todas as religiões prevaleceram desde o começo da civilização até 1858, 57. O mundo vive a transição entre o velho mundo e o novo mundo. O velho mundo é estabelecido por uma teoria, o novo mundo por outra. O novo mundo está por se construir, o velho mundo está acabando. Agora, existem pessoas e espíritos convictos do velho mundo.
Eles acham que alguns têm que ter privilégio, eles acham que a maioria ignorante está sendo castigada. Quanto mais ignorante ou menos condições tem a pessoa, maior é o castigo. Percebem isso? Mas pensa assim, o mundo é assim. O mundo velho é assim. Então, quando Kardec e os bons espíritos vêm trazer uma nova ideia, enfrenta a resistência. Quem fez isso? Jesus. O que aconteceu com ele? Quem fez isso? Sócrates. O que aconteceu com ele? Entendeu? Então, todos aqueles que vêm trazer e vêm dizer assim, olha, o fundamento do mundo é a liberdade. Essa fala é calada. Essa cala é perseguida. Quanto mais profundamente isso tiver explicado, maior é o combate, a perseguição, o desvio. Então a tentativa é manter o velho mundo. E não... É inconsciente. Agora, existem espíritos conscientes disso. Esses espíritos conscientes, na verdade, é os que estão por trás desses desvios. É o que estão por trás dessas mistificações. Veja, é lógica essa estrutura que passaram pelo livro Os Quatro Evangelhos? Não é. Mas, então, ela não poderia surgir de vários pontos ao mesmo tempo. Então, ela surgiu por uma médium só, num livro só. Porque aí tem começo, meio e fim naquele livro. E isso não é a proposta do Espiritismo. Quando você trabalha a verdade pelo método da ciência, a mesma verdade é transmitida em vários lugares. Vamos ver, por exemplo, vamos dizer que os físicos fizeram uma grande descoberta numa universidade. Aí eles fazem um grande congresso de físicos e explicam a nova descoberta. Aí eles estudam as provas e assimilam essa descoberta nova. Isso ocorre, não ocorre? Aí vamos dizer que eles saem desse congresso e falam assim, nós precisamos anunciar ao mundo a descoberta nova que fizemos. Tá certo? Todo mundo aqui entende de física? Não. Então os físicos que estão lá naquele congresso, eles vão sair de lá e falam, bom, vamos então para a imprensa, vamos fazer livros, vamos divulgar isso. Tá. Todos eles têm a mesma teoria? Pensa bem. Eles não fizeram uma nova descoberta? A teoria não é a mesma? Todos têm a mesma teoria, concordam? Mas eles vão apresentar de forma igual? Não, cada um vai ter sua linguagem, cada um, não é isso? Então vai começar a sair a notícia. Nova descoberta da física ocorreu no congresso tal e foi divulgada primeiramente entre os físicos no congresso tal. Aí não vão pôr nos jornais? Vão em todos os lugares. Mas aí não pode sair boato? Aí o cara vai lá na internet e põe, a descoberta foi isso, isso, isso. Como é que você sabe que é equívoco, é boato? Tem alguém que vai dizer, eu sou o representante da nova descoberta? E você vai tirar dúvida com ele? Não são os físicos em gerais? Então o que você tem que fazer? Ouvir a maioria deles. Ver o que esse físico está falando, aquele, qual é esse texto, vai ver o livro, ver o relatório do congresso. Se você tem algum conhecimento de física melhor, vai tentar ler os artigos. Aí você fica sabendo qual é a teoria, concorda? Porque você vai ver que a diversidade de fontes está apontando para uma coisa só. Aí quando você pega um boato, você sabe que é boato, porque não bate com o que a maioria está propondo. Agora, tem alguém que é o papa da física, que responde em nome da física? Não. Você tem que conversar com vários. Então é assim, o espiritismo foi estabelecido no mundo por uma conversa com um número grande de espíritos. E como é que você percebe qual que é a verdade? Porque os bons espíritos vão ensinar a mesma coisa, por palavras diferentes, por médiuns diferentes, mas o mesmo princípio. Então, quando você quer fazer um princípio equivocado, tem que ser por uma fonte só. O boato não nasce de uma pessoa só? E ainda então você vai inclusive perceber isso. Peraí, não tem vários lugares falando isso. Depois podem ter, porque ficam reproduzindo. Mas quando você vai buscar a primeira vez que falou, é um só falando. E não uma declaração de um congresso que são vários. Então, quando tem um médium só falando uma coisa só, é a opinião dele. Porque os bons espíritos ensinam de vários lugares ao mesmo tempo. E mesmo que seja uma opinião, se ela entra em confronto com a doutrina já estabelecida, aí sim, então é um equívoco, se afasta a hipótese. Kardec, então, precisou lidar com esse livro, na Revista Espírita. Então já conto para vocês. Da forma com que Kardec lidou com isso, esse livro não teve nenhum sucesso. Ele foi lançado em 66 e caiu no ostracismo. Não vendeu, ninguém se interessou, ninguém leu.
Porque todos da época de Kardec, a grande maioria, compreendia a proposta do mundo novo. Compreendia que era uma moral da liberdade, uma moral autônoma. E um grupo pequeno queria que o espiritismo fosse adequado ao mundo velho, aos dogmas. Então, esse livro representa um pequeno grupo, né, de pessoas católicas, fervorosas, que estavam fazendo parte do movimento espírita e que não aceitavam a grande revolução moral que Kardec estava propondo. Olha, eu vou te propor o que eu faço. Eu estou há 30 anos pesquisando o espiritismo. Eu faço isso para conhecer o que é que Kardec propôs. Eu uso o que Kardec propôs para identificar o que não é compatível com ele. Agora, o movimento espírita, seja o que eu não tenho nada a ver com o que cada um vai pensar, o que cada um vai decidir, o que cada um escolhe. Isso eu estou apresentando um conteúdo que esclarece. Da mesma forma que eu compreendi estudando esses fatos, eu estou propondo isso aqui para vocês. Então, eu faço uma palestra participativa, não é participativa, vocês podem perguntar, e eu não dou resposta pronta. Eu já sei a resposta que serve para mim, concorda? Mas eu estou apresentando os documentos para você pensar, raciocinar e chegar à sua conclusão. Porque o espiritismo não tem liderança. O movimento espírita não é feito por lideranças, propôs Kardec. Os grupos têm que ser autônomos, as pessoas têm que ser autônomas, as pessoas têm que falar o que pensa, têm que conversar, discutir, expor suas dúvidas. Inicial de pequenos grupos, não que um centro grande não possa acontecer, mas o centro tem que ser a reunião de pequenos grupos. Porque quem é espírita, há quantos anos são espíritas as pessoas que estão aqui nesse grupo? Quantos? 10, 20, 30, 40? Então, veja, há alguém aqui dentro que está há 30, 40 anos no centro espírita e ninguém nunca ouviu falar a voz dela. Tem ou não tem? Ou seja, você não pode ser espírita se você não se expressar. Porque se você não fala o que pensa, você não aprende. Entendeu? Então nós temos... Por isso que era assim o espiritismo no começo com Kardec. Porque a compreensão nasce do debate. Agora, a estrutura hierárquica é a estrutura de comando do que vai se estudar, a estrutura de livrinhos, de cursos baseados em livros que uma pessoa faz. Isso não é espiritismo. Porque isso você está condicionando o entendimento. E a gente tem que ler na obra de Kardec, porque o entendimento da obra dele muda com o tempo. Se você escreve uma apostila, é a sua visão momentânea, com suas limitações e com equívocos. Então ela pode ser uma anotação que sirva para você, mas não para os outros. Então, a estrutura hierárquica, a estrutura de controle de conhecimento, tudo isso é mundo velho. Kardec propôs o espiritismo quando a ciência estava surgindo. E o método científico pressupõe debate, pressupõe diálogo, pressupõe estudo e pressupõe revisão de entendimento. Puxa, eu estava entendendo assim, não é, então agora é assim. Então, quando eu comecei a dar aula em um centro espírita, e eu tinha 17 anos, né, porque eu tinha que fazer o curso. Só podia dar aula com 18. Mas eu não queria ficar esperando. Mas o curso, eu fiquei estudando lá o estatuto, disse que não podia, disseram para mim, você não pode dar aula porque você tem 18 anos. Aí eu fui ler o estatuto, estava assim, não pode dar aula com menos de 18. Aí eu fui ler lá, o curso de expositor, você pode fazer a qualquer momento que você queira, não tinha data definida. Então quando eu tinha 17, eu falei, vou fazer o curso. E o curso tem o estágio e dá aula. Então eu comecei a dar aula com 17. Aí quando eu comecei a dar aula com 17, quando chegou com 18, 19, eu já estava dando aula no curso de adultos. E aí, no curso de adultos, eu fui para uma sala que tinha um outro professor. E eu estava numa efervescência de ler a revista espírita, descobrir coisas que a gente não tinha lido, de perceber diferenças entre os que a gente ensinava e o que estava proposto em Kardec, né? E eu estava mergulhado naquelas pesquisas. Aí eu cheguei junto com esse outro professor que ia dar aula comigo, e ele falou o seguinte, olha, nós vamos dar aula juntos, então primeiro eu quero te apresentar o motivo do meu maior orgulho.
Aí ele pegou uma caixinha com fichas e ele falou o seguinte: olha, essas aqui são as fichas das minhas aulas. Aí ele puxou uma e falou assim: ó, esta aula eu dou há 35 anos. Eu falei, então o que ele concebeu sobre aquele assunto, escreveu há 35 anos, ele só repetiu durante esses 35 anos. Né? Aí eu fui dar aula e uma moça falou assim: posso gravar a sua aula? Eu falei, pode, mas pode ser que a semana que vem eu estou pensando diferente já. Porque o nosso pensamento ele é vivo, a gente tem que trabalhar com não sei e tem que trabalhar com, puxa, eu não tinha visto isso. Agora, o que muda isso que eu vi novo? E aí você revisa o que você pensou. Então o Espiritismo é uma doutrina viva. E agora nós sabemos que ela foi adulterada e que ocorreu um desvio. Então nós temos que voltar às origens e reconstruir o pensamento espírita, né? Sob o julgo de, se não fizer isso, não é Espiritismo o que você está pensando, divulgando ou imaginando. Tá certo? Bom, Kardec fala no Espírita que o Espiritismo é uma ciência racional, não incredulidade. Exatamente. E infelizmente o nosso movimento Olha, eu vou falar para você o mesmo que eu falei para ela. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em entender. Você está também? Então estamos os dois juntos. Entendeu? Não, a gente não pode... olha, a proposta espírita é uma proposta de um movimento solidário. A proposta do Espiritismo é que o Espiritismo seja estabelecido por um movimento que seja uma grande família. Então a gente sana incompreensões e problemas de entendimento por quê? Por meio de estudo, informação e busca de entendimento. Então faz parte da mudança que o Espiritismo propõe. Presta atenção. O Espiritismo vem construir um mundo novo. O mundo velho é marcado por disputas. O mundo novo é a marca da solidariedade. Então é a busca conjunta de um novo entendimento, aparando arestas e deixando que cada um tenha o seu tempo de entendimento. Porque tem alguém que vai falar assim, poxa, mas eu não estou entendendo isso. Então entenda no seu tempo. Não se adota uma teoria nova até que você a compreenda. E você tem que levar o tempo que for para compreender. Não importa. Cada um tem uma maneira de pensar, tem um conjunto de coisas na cabeça, e não pode ser uma coisa feita, tem que ser voluntário, tem que ser por esforço próprio. Então, veja que a maneira de fazer espiritismo tem que estar adequada à teoria que se propõe. Então, se é uma proposta de autonomia que você conquista pelo seu próprio esforço, a própria compreensão do espiritismo tem que ser de forma autônoma pelo próprio esforço. Mas não pertence ao movimento espírita de uma forma consciente se ele acordar para o que Kardec propõe: hierarquia, estrutura de poder e trabalho de massa. O espiritismo não se divulga por um trabalho de massa. Você não pode fazer, todo mundo agora vai ler isso, todo mundo agora vai entender isso, a aula é essa, o entendimento é esse, a apostila é essa, o livro é esse. Não. Tem que ser por debate, diálogo, e a pessoa só vai fazer uma compreensão própria se ela se expressar. Se ela não fala, e a pessoa não pode ser reprimida quando ela fala, senão ela se fecha e não fala mais. Então a pessoa tem que falar e você tem que compreender o que ela está falando, porque aquilo é a realidade dela. Aí o diálogo, o grupo, vai tentar trazer ela para a realidade do grupo. Será que não tem a ver com orgulho, com vaidade, da gente não saber que a gente não tem a verdade, tem essa verdade de Deus, a gente tem uma vaidade? Você percebe que quando você percebe isso, você se resolve como espírito. Então, é fácil? Não, a gente está tentando fazer isso há milhares de anos. Então a gente tem que ter paciência com cada um. Porque cada um tem o seu tempo para conseguir fazer isso. Quando percebe isso, você deixa de se incomodar com os outros. Veja, não julguei para não seres julgados. O que significa isso? A maioria das pessoas pensa o seguinte: não vou julgá-lo porque senão Deus vai me julgar. Não é isso que se pensa? Não é isso. Deus não julga. A ideia do não julgueis para não seres julgados significa o seguinte: nem todo mundo enxerga que uma coisa é errada. Ou ele não enxerga por inocência, né? Ou não enxerga porque está mergulhado num devaneio. Então o indivíduo fazer uma coisa errada só é errado para quem compreendeu.
Tá certo? Então, se você for uma pessoa simples e que não compreende que o que você está fazendo por hábito é errado, isso ainda não é uma responsabilidade sua, porque só vai ser a partir do momento que você compreende. Se você faz o errado, mas você não está consciente disso, porque você sofreu tanto com isso e virou um hábito, você apagou da mente a causa, você faz o errado, sofre por isso, mas não sabe a causa. Então você não está enxergando. Se eu julgar eles dois, não é porque eu já compreendi que aquilo é um erro? Eu já compreendi que é um erro? Eu sei se eles sabem que é um erro? Não, então eu não posso julgar. Agora, se eu julgar, ele está sabendo que aquilo é errado? Não, pela simplicidade. Ela está sabendo? Não, porque ela está vivendo uma ilusão. Agora, eu sei? Eu sei. Então, quem que não pode cometer aquilo? Eu. Então, julgando o outro, quem que eu julguei? Eu mesmo. Não julgueis para não ser julgados. Por quem? Por você mesmo. Quando você julga alguém, você se julga. Na verdade, você é único julgado quando você julga alguém. Se aprender com o ato do outro é uma coisa, julgar é outra. Entendeu? Então, esse é o novo paradigma da moral. É isso que vai criar um mundo novo. É isso que o Espiritismo propõe. Mas não é fácil entender. Então tem que ser aos poucos. Bom, Kardec então tinha que lidar com esse assunto. A morte de Jesus por esse livro ter sido publicado em 66. Então tem o corpo fluídico. Como esse grupo que publicou isso estava no movimento espírita em Bordeaux, ele teve que abordar o assunto. Mas com cuidado, não estamos falando aqui que a gente não pode impor ao outro o entendimento. Então Kardec vai usar o quê? Os recursos da doutrina para poder fazer esse entendimento vir à tona para quem estiver interessado. Quem quiser acreditar nisso, que acredita, entendeu? Ele não vai publicar na revista espírita assim, olha, isso é um absurdo, quem acreditar isso não é espírita. Não, ele vai esclarecer. E é o que a gente tem que fazer hoje no movimento espírita, diante dos equívocos. Então ele vai escrever o seguinte: o autor dessa nova obra tratou de certas questões que ainda não julgáramos oportuno abordar, e a respeito das quais, portanto, lhe deixamos a responsabilidade, assim como aos espíritos que a comentaram. Bem colocado, não tá? E aonde ele ia comentar aí? Ele ia escrever sobre esse assunto só na Gênese. E ele avisou o pessoal de Bordeaux. Ele avisou Rustang: eu vou tratar desse assunto mais à frente, não é o momento certo. E Rustang resolveu publicar o livro mesmo assim, causando, podendo causar dissolução no movimento espírita, confusão, divisão. Convém, pois, considerar tais explicações como opiniões pessoais dos espíritos que a formularam, opiniões que podem ser justas ou falsas, que em todo caso precisam da sanção da apreciação universal. Lembra? Os espíritos todos têm que estar ensinando isso para ser verdade. E até confirmação mais ampla não devem ser tidas como parte integrante da doutrina espírita. Então, se a gente descobre que o tal objeto é amarelo, aí ele vai dizer não, é vermelho. Então eu vou dizer, não, você está errado. Não, diz assim, vamos ver o que os outros estão descobrindo a respeito disso. E aí vamos saber se essa hipótese é correta ou não é. Tá certo? Aquele livro da O Cristo, isso aqui em 66 então na Revista Espírita. Em vez de um corpo carnal, um corpo fluídico. Aos olhos dos homens, ele teve que passar na aparência por todas as vicissitudes da humanidade. Maria não teria tido mais do que a aparência da gravidez. Então não foi só Jesus que fingiu, né? Esse ponto foi estabelecido como premissa e pedra angular pelo autor. Você vê que Kardec entendia então do que estava falando o livro? Ele sabia que o corpo fluídico não era uma questão simples. Era o fundamento de toda a teoria do livro, entendeu? Porque era para consagrar o fato de que Jesus era um espírito que nunca falhou, por isso não podia ter corpo. Então Kardec sabia disso, está aqui. Mas essa teoria é hipotética, e se for reconhecida como um erro, o edifício desmorona a falta de alicerce. Então Kardec está usando o raciocínio científico. Ele não está falando, é errado, é um anátema, esse livro não leiam mais. Ele está trazendo como uma hipótese. E está considerando, num tratamento científico de uma ideia nova, ele tem que receber isso. Vamos ver o que os outros espíritos vão falar. Se eles falarem, tudo bem, e apoiarem. Se eles não falarem nada, então continua sendo uma opinião só de quem falou. Esperaremos, pois, os diversos comentários
que ela provocará da parte dos espíritos que vão contribuir para elucidar a questão. Sem a pré-julgarmos, então ele está julgando? Adiantaremos que a essa teoria já foram feitas objeções sérias e que, a nosso ver, os fatos podem perfeitamente ser explicados sem que se saia da humanidade corporal. Então, se o objetivo for explicar por que sumiu o corpo de Jesus, não é essa a ideia? Por que sumiu o corpo do sepulcro? Não precisa sair dos fatos normais para explicar. É isso que Allan Kardec escreveu E aí ele termina. Quando esclarecermos sobre essas questões, o faremos? Então, quando eu tocar nesse assunto, vai ser para encerrar o assunto. Será quando tivermos colecionado documentos bastante numerosos, nos ensinos dados de todas as partes, de modo a podermos falar certo de estarmos de acordo com a maioria. Assim procedemos sempre que se cogitou de formular um princípio fundamental. Já o dissemos 100 vezes. Para nós, a opinião de um espírito, qualquer que seja o nome com que se apresente, só tem o valor de uma opinião individual. De novo, hoje está claro isso para todos os espíritas? Não. Vem um médium, publica um texto, fala que foi tal pessoa, puxa, então temos esse ensinamento novo. Não, você ficou sabendo uma opinião. Não. Mas eu vou fazer discurso de novo do movimento espírita? Nós vamos aqui estudar fatos novos, recuperar o entendimento da doutrina para reflexões pessoais. O movimento espírita se resolve no movimento espírita. O que se pensa, cada um pensa, o que cada centro quer é o que aquele grupo quer. A gente não faz ingerência, né? Nós estamos estudando, como se faz na ciência. A aplicação é diferente. Né? Quem fez curso de pedagogia aqui? Alguém tinha falado aqui? Você fez curso de pedagogia? Você fez também? E lá no curso, o que você aprendeu, você vai chegar na escola e vai mandar e vai dizer, eu fiz o curso, agora é isso aqui, é assim, 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 assim. Não funciona. Não, a escola é feita por aqueles que estão vivendo lá, não é? Isso, agora você pode estudar pedagogia, pode dar informações novas, dar ideias, né? Então, o movimento espírita é feito por pessoas que fazem como eles quiserem. Agora, estudar pedagogia, você vai lá e estuda. Aqui o que nós estamos fazendo é estudando espiritismo. O que se faz do espiritismo e como cada um faz, não importa. Porque você pode pegar o espiritismo para você, ele pode mudar a sua vida, a sua família, o seu cotidiano. E no movimento espírita não controla o espiritismo. O movimento espírita, se faz espiritismo verdadeiro, é movimento espírita. Se não for, não é movimento espírita. Se uma casa espírita propõe o que Kardec está propondo e traz uma ideia de liberdade, uma ideia de autonomia, é uma casa que está propondo o espiritismo. Se não fala, não está propondo o espiritismo. Não tem nenhum problema. Só não é. De que serviria darmos prematuramente uma doutrina como verdade, se mais tarde ela poderia ser combatida pela generalidade dos espíritos? Né? Eu estou insistindo nesse assunto da diferença de espiritismo e movimento espírita para que você tenha um proveito melhor do que estamos fazendo hoje aqui. Você está aqui para entender o que aconteceu, para a sua convicção. É essa a sua meta. Bom, Kardec não falou em 66 que ele ia tratar isso depois? E quando tratasse seria o quê? Decisivamente? Então isso ocorreu em qual livro? A Gênese, que é de 68. Então vamos lá. O desaparecimento do corpo de Jesus após sua morte tem sido objeto de numerosos comentários. Ele é atestado pelos 4 evangelistas, segundo a narrativa das mulheres que foram ao sepulcro no terceiro e não encontraram lá. Alguns viram nesse desaparecimento um fato miraculoso. Quem viu isso? Quem viu que era um milagre? Quem acha que é um milagre? As igrejas. Concordam? Quem faz parte da religião dogmática. É um milagre, não tem explicação. Outros supuseram uma remoção clandestina. Então não viram a explicação numa explicação como sendo um fenômeno espírita. Mas sim, alguém foi lá, pegou o corpo e tirou. É a segunda explicação. Conforme outra opinião, Jesus não teria se revestido de um corpo carnal, mas somente de um corpo fluídico. Ele não teria sido durante toda a sua vida mais que uma aparição tangível, mais que uma aparição tangível. A questão é então saber se uma tal hipótese é admissível, se ela é confirmada ou refutada pelos fatos. Então nós estamos no ponto que ele parou em 66, não é? Agora não vai ser a decisão definitiva? Não deu. Parou aí.
O texto acaba aqui. A questão é então saber se uma tal hipótese é admissível, se ela é confirmada ou refutada pelos fatos. E não continua. Apesar de propor a questão, Kardec não dá continuidade em seu texto, nem propõe conclusão alguma. E agora? Vamos para casa? Encerrou? Vamos tomar um café e ir embora para casa? O que vocês acham? Acabou, gente. Não deu, Kardec não resolveu. Então veja, depois da morte de Kardec, até hoje, durante 150 anos, os espíritas se bateram, porque um diz assim, o corpo fluídico é um equívoco. O outro diz assim, Kardec não resolveu. Se ele não resolveu, ele deixou aberto. Então a gente pode considerar essa hipótese. E fica isso sem parar. Uma discussão de grupos dizendo tem, não tem, tem, não tem, é, não é. Porque Kardec falou que ia resolver decisivamente, mas quando chegou na Gênese ele não resolveu, deixou em aberto. Vou só concluir isso aqui e a gente vai. Olha só, estão vendo esse texto aqui? Primeira edição original. Está vendo esse aqui? A quinta. Está vendo o que está em amarelo? Foi tirado. E está vendo esse outro amarelinho aqui? Foi acrescentado, ele nunca falou. Então, nas 4 edições que Kardec fez em vida, estava presente esse trecho. E na quinta, em 72, foi tirado. E o que é que contém nesse trecho amarelo? Então nós vamos fazer no mês que vem outro seminário e eu conto para vocês, tá bom? Um suspensezinho, né? Veja só. Esse é o trecho suprimido. Não pode, pois, haver sobre o modo como esse desaparecimento aconteceu, mais que opiniões pessoais, que teriam valor apenas se fossem confirmadas por uma lógica rigorosa, assim como pelo ensinamento geral dos Espíritos. Então, ele falou assim, ela precisa ser confirmada ou refutada pelos fatos. E como é que se faz isso? Por duplo critério, lógica, né? e o consenso dos Espíritos. Ora, até o presente, nenhuma das que foram formuladas recebeu a sanção desse duplo controle. Então, a hipótese formulada de que Jesus não teria corpo, proposto em 66 naquele livro, ela até 68 nem bateu com a razão e nem os espíritos confirmaram. Ou seja, se os espíritos ainda não resolveram a questão, pela unanimidade, é que sem dúvida o momento ainda não chegou ou ainda faltam conhecimentos com a ajuda dos quais possamos resolver por si própria. Entretanto, mesmo descartada a suposição de um rapto clandestino, então qual é a hipótese mais viável? Rapto clandestino. Milagre? Não. Então rapto clandestino é a hipótese mais viável. Mas se fosse um fenômeno, vai concluir Kardec, poderia-se encontrar por analogia uma explicação provável na teoria do duplo fenômeno do transporte e da invisibilidade. Então, quais são as 2 hipóteses prováveis para o desaparecimento do corpo de Jesus pela conclusão de Kardec na Gênese? Ou foi um rapto, alguém entrou lá e tirou o corpo, ou o corpo morto mesmo de Jesus, ele foi transportado e se tornou invisível. Em outros trechos da Gênese, Kardec vai dizer que Jesus, como todos nós, viveu tendo um corpo como o nosso. Então a Gênese acaba com a questão, resolve. E essas ideias dogmáticas se tornam um desvio. Mas aqui eu queria falar para vocês uma coisa. Quando cai por terra a ideia do corpo fluídico de Jesus, cai por terra mesmo, cai por terra junto a teoria moral que estava proposta. A ideia de karma, a ideia de queda, a ideia de vida como castigo, tudo isso cai junto. Tudo isso cai junto. Mas o mais importante é a teoria moral. Deus não age conosco por meio de castigo e recompensa. A moral se desenvolve de outra forma. E como que é a moral espírita? Qual é a forma do desenvolvimento da moral espírita? O que é que Kardec falou sobre isso? É complicado? Onde está em Kardec isso? Os pontos fundamentais do entendimento dessa questão estão em trechos suprimidos de Kardec. Então eu posso afirmar aqui como sendo uma suposição já geral.
A obra Gênese foi adulterada para que os pontos que contrariavam essa teoria da moral dogmática não estivessem presentes no livro. E o livro, na verdade, fica completamente impossível de se entender. Ele fica sem pé nem cabeça, porque foi mutilado. Pelo interesse de fazer com que a hipótese dogmática possa ser aceita. Ou seja, depois da morte de Kardec, alguns anos depois, nos anos ali 80, começaram a chegar no movimento espírita não mais aqueles que tinham aprendido na época de Kardec, que conheciam a moral autônoma que era ensinada pelo espiritualismo racional na universidade. Então hoje a universidade não é materialista? Na época de Kardec era espiritualista a área de humanas. E ensinava uma psicologia espiritualista. Sabiam disso? Que eu falei, né? Mas a gente tem que tornar isso conhecimento corrente. A psicologia ensinada na universidade e no colégio no século XIX era uma psicologia espiritualista, que não considerava que o ser humano evoluía por condicionamento. O que é que se dizia? Chamava-se psicologia das faculdades. Você se desenvolve racionalmente e moralmente pelo exercício da faculdade. Então, como é que você desenvolve o conhecimento? Por meio da razão. Como? Produzindo conhecimento. Não é ouvindo que os outros, não é condicionado. Você produz conhecimento. Então eles ensinavam no colégio metodologia científica. Como que você produz um conhecimento correto. Você percebe que quando você tem uma orientação dessa, você consegue trabalhar com hipóteses. Você sabe que olha só, eu peguei o livro de espiritualismo racional do século XIX, ele foi traduzido e foi implantado nos colégios brasileiros. Então tem o livro do Paul Janet. E na área da metodologia científica, eles vão dizer o seguinte: como que você produz conhecimento histórico? Estou ensinando para os jovens, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Os jovens no colégio aprendiam a produzir conhecimento. E dentro da aula de lógica, onde eles aprendiam metodologia científica, ensinavam como que você constrói a história por meio de ciência. Como faz? Alguém aprendeu isso no colégio? Alguém aprendeu no colégio, aprendeu a produzir conhecimento? Não, tiraram isso do currículo. Porque a orientação espiritualista do colégio dizia: o jovem tem que aprender a fazer conhecimento. E aí ele vai aprender o que ele compreendeu. Mas, quando chegou nos anos 70, não teve a revolução na França? Lembra das barricadas, 30 mil? Veio o ministro da Educação e falou assim: quem observou as barricadas viu lá, tinha jovens e tinham professoras. Por que eles estavam na barricada? Porque eles tinham aprendido falsas ideias de liberdade no colégio. Então nós temos que tirar isso do currículo do colégio e passar a ensinar só conhecimento pronto. Porque aí eles vão pegar esse conhecimento para trabalhar e servir a sociedade. Mas essas falsas ideias de liberdade fazem com que tenha desordem, né? Então eles tiraram do currículo a metodologia científica na produção do conhecimento. Exatamente, só ouvir o que tem para aprender e trabalhar. E nessa época eles disseram assim: o jovem só aprende se ele produzir o próprio conhecimento. Então eles estavam ensinando como você faz história. Olha só, gente, eu peguei o livro de lógica e fui ler a metodologia científica. Aí eles estavam ensinando lá como que produz história. Aí eles estavam dizendo o seguinte: você não tem que pegar o depoimento das pessoas que ouviram naquela época? Tá, aí eu vou perguntar para você, tal fato que você vivenciou, você vai contar, não vai? Agora, isso é história o que você contou? Não. Exatamente. Então, gente, eu estou contando para vocês o livro de lógica ensinando a produzir histórica, do espiritualismo racional, da época de Kardec. Aí ele fala assim: então quando você pegou esse depoimento, ele não é a história própria, ele é o quê? A opinião dela. Então todo depoimento é uma opinião. Aí você não tem que ouvir várias opiniões? Sim. E como é que você produz a história a partir das opiniões? Pelo ensinamento geral que está lá. Então isso é ensinado para os jovens, né, de 30, 40 até 70. Agora me diz uma coisa:
O que Kardec fez quando começou a ouvir os espíritos falando? Exatamente isso. Ele aplicou metodologia científica. O que um espírito fala é opinião. E aí a gente vai pegar os ensinamentos do conjunto do que os bons espíritos vão ensinar. Agora, eu consigo identificar um bom espírito por ele se declarar ser um bom espírito? Não, então eu não posso nem considerar qual é a melhor mensagem. Eu tenho que pegar a lógica, a razão das mensagens. Se elas forem racionais, elas vão construir uma teoria adequada. Isso é espiritismo. Então Kardec não criou o método. Ele adaptou o método da sua época à proposta espírita. Fazer história, você conversa com os homens. E fazer doutrina espírita, você conversa com os espíritos. Conversa com todos. Né? E a mesma coisa, porque muitas vezes os bons espíritos vão falar assim: tem espírito que morre e não sabe que morreu. Como é que Kardec confirma? Conversando com diversidade de espíritos, e alguns deles vão dizer que não morreram. Então é assim que se faz o espiritismo. Você conversa com os espíritos, tanto para conseguir conhecer um novo conhecimento, como para também ver a aplicação disso na diversidade de espíritos. É legal isso ou não é? E isso fazia parte da cultura da época de Kardec. Só que quando Kardec morreu, começaram a chegar no movimento espírita grupos de católicos, de protestantes, que não tinham tido essa formação no colégio. Eles conheciam essa metodologia? Não sabiam pensar? Não. Aí o que ficou mais apropriado? Os livros de Kardec, estudar eles, ou aceitar os 4 evangelhos? E aí começou a ter uma difusão das ideias dos 4 evangelhos. Mas não foi por acaso. O Lemarie começou a ser pago pelo discípulo, morreu o Rustang. O Rustang deixou a fortuna dele para um indivíduo chamado Guérin. E esse indivíduo Guérin começou a pagar Lemarie para dar aulas de rustanguismo nos centros. Está registrado historicamente. Então ele chegou, esse Guérin, para os centros espíritas e falou o seguinte: olha, eu quero fazer um investimento. Vocês vão dizer que vocês são um centro espírita aqui. Aí ele chegou e falou assim: vocês têm um centro espírita, não tem? Eu queria fazer um investimento. Eu quero fazer uma sala de palestras com cadeiras. Eu monto tudo. Vocês querem? Sim, eu só vou mandar então os palestrantes. Quem eram os palestrantes? Ele começou a pagar Lemarie e outros para dar aula dos 4 evangelhos nos centros espíritas, nas salas que ele construiu nos centros espíritas. Tudo isso com a fortuna E aí ele começou a distribuir para os centros espíritas o livro dele de graça. E aí a revista espírita de Allan Kardec começou a publicar, por meio do Lemarie, textos contrários a Kardec. Ele chegou a publicar, nós vamos ver aqui, um opúsculo, A Queda segundo o Espiritismo, dizendo que Kardec entendeu mal o Espiritismo e que, na verdade, dentro da doutrina espírita tem que se admitir a teoria da queda. O que vocês acham disso? Então, todo esse esforço para fazer um desvio da doutrina se consolidou. E, sem perceber, grande parte hoje dos espíritas seguem, pregam, ensinam uma doutrina que não é a espírita. Vocês acham que é importante a gente ver com mais profundidade qual é a teoria moral espírita proposta por Kardec e que foi tirada da Gênese? Então nós vamos fazer isso depois do café. Quem está acompanhando aí na internet, não vai embora, porque nós vamos tomar um cafezinho rápido de 15 minutos e a gente volta. Então espera aí, hein?